foi muito especial ver o meu pai dando aula de jiu-jitsu, por exemplo, meu pai viajando no mundo, às vezes eu do lado dele, e eu sempre queria o respeito e o conhecimento que os alunos deram para ele. Sim. O mundo inteiro. Meu pai também, meu avô, vendo meu avô, todo mundo respeitar. Ele começava a ensinar uma coisa e todo mundo ficava só assistindo. Eu sempre gostava de ver isso. E eu com 14 anos, 12 anos, ficava, um dia eu também vou ser respeitado que nem eles. Então acho que essa foi uma razão que eu continuei treinando jiu-jitsu na idade de 13, 14, 15. Uhum. Mas foi muito especial, eu agradeço ao meu pai muito, porque tinha muitos anos que eu não queria fazer jiu-jitsu, não queria treinar, tinha vergonha, eu também não era, talvez eu perdia para alguém no treino, com 12 anos, eu ficava em casa meio chorando, reclamando, meio pro jiu-jitsu, mas depois dos 16 anos, foi embora. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. O Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Ryron Gracie, mais um Gracie aqui na mesa, meu irmão, e é sempre uma honra receber um membro da família que foi tão importante pro jiu-jitsu, né? E como a gente estava falando aqui antes de começar, um Gracie que nasceu nos Estados Unidos, né? E a gente está tendo essa leva nova aí de Gracies nascendo fora do país, fora do Brasil. Sim, mais um Gracie, eu sou mais um. Mais um. Eu tô com 41 anos, eu nasci lá, tô lá direto dando aula de jiu-jitsu na Gracie University. Uhum. Mas eu mesmo tendo nascido lá, eu sempre tento conversar em português. Você for lá visitar a gente, sim, foi muito bom ver você. Eu não vejo o Brasil muito, talvez umas 10, 12 vezes total. Uma vez eu fiquei 6 meses, com 18 anos, foi muito importante para mim. Mas eu gosto muito do Brasil, eu sinto muita falta, mesmo tendo nascido lá, eu sinto falta do Brasil. Legal. E até assim, é importante a gente falar um pouquinho disso, né? Porque isso é uma coisa, inclusive, assim, está sendo hoje falada, né? No sentido de o jiu-jitsu tem suas raízes de brasileira, ou talvez uma raiz até mais oriental, né? Mas eu acho que no Brasil ele teve um desenvolvimento muito importante, né? Através do seu avô, né? E teu pai também foi um cara muito importante pro jiu-jitsu. Enfim, a gente teve uma inserção da cultura brasileira que teve uma importância muito grande para o que o jiu-jitsu é hoje conhecido e como ele é conhecido no mundo, né? Sim. E eu acho que essa cultura, ele vem com traços muito legais também, assim, talvez de abraço, conexão, de energia, que é importante. Eu acho que a gente, como eu falei, a gente carrega a nossa cultura e expande isso mundo afora, né? E acho que isso é uma outra coisa que talvez conquiste as pessoas. Uhum. Não só a eficiência da arte marcial, mas talvez tenha outros aspectos ali do jiu-jitsu, da nossa cultura, que sejam muito importantes também, né? Uhum, do Brasil. Eu aprendi muito com meu avô, e claro com meu pai, com meus tios também, com o Royce principalmente, mas eu lembro muitas conversas e muitas lições de jiu-jitsu com meu avô aqui no Brasil. Uhum. Muitas conversas com ele. Então,
eu sempre penso nele quando eu tô com os alunos nos Estados Unidos. Me traz de volta pro Brasil, regularmente. E é muito especial isso. E cada vez que eu tô aqui no Rio, eu penso em até ir lá na casa dele. Não tá mais lá. Construíram um condomínio, parece. Sim. Mas mesmo pra estar na cidade de Itaipava, onde eu estava com ele, pra mim é um negócio muito especial. Quero ir, não sei se vai dar tempo essa viagem, mas eu tô bem conectado. O Brasil e Itaipava mais ainda. Legal. Falando, inclusive, assim, desse impacto, né? Ou talvez dessa importância que teu avô teve no jiu-jitsu, assim, o que para você foi o grande diferencial, assim, né? De receber um jiu-jitsu vindo do Oriente, vindo do Japão e transformando no que o jiu-jitsu é hoje, assim? Qual foi, talvez, assim, as principais características, assim, de mudança ou enfim, de transformação? Do Japão pro Brasil? Exatamente. Na sua visão e o que, assim, Hélio Gracie somou muito para isso? Eu não sei direito como é que foi no Japão. Também eu não me importo. Para mim começou com Hélio Gracie e com Carlos Gracie. Começou no Brasil com os Gracie. Mas claro que tem muita história que vem do Japão. Tudo bem, eu agradeço que vem do Japão. Sim. Isso é ótimo. Mas o jiu-jitsu, Hélio Gracie, Carlos Gracie e os irmãos, todos os Gracie. E eu, então, não estou muito preocupado com a tradição do Japão, por exemplo. Eu não acho que esse negócio é do Japão, é do mundo. Sim. É mais do que o Japão. Por exemplo, respeito, todos os tipo codes Sim. que vem do samurai, por exemplo. Tudo bem, mas também acho que também existia em outras partes do mundo ao mesmo tempo. Sim. A honra, por exemplo. A honra começou com meu avô que me ensinou a honrar as pessoas e o jiu-jitsu. E o meu pai também. Então eu continuo que eu aprendi mais com eles. Legal. E o Carlos, você teve um acesso ao Carlos também? Não, acho que não. Talvez moleque, talvez eu conheci ele, mas eu não lembro não. Entendi. Legal. E teu pai, cara, assim, como é que foi ele inserindo, assim, o jiu-jitsu na sua vida, né? Desde muito pequeno, né? Enfim, acho que isso também deve ser uma coisa muito especial, né? Assim, entrar na nossa vida, eu não tive essa experiência, não posso falar com tanta propriedade, porque eu comecei até um pouco mais tarde. Mas ter desde criança, né? Essa ferramenta inserida na nossa vida, eu acho que tem uma importância ali muito grande também, né? Sim, foi muito especial ver o meu pai dando aula de jiu-jitsu, por exemplo, meu pai viajando no mundo, às vezes eu do lado dele, e eu sempre queria o respeito e o conhecimento que os alunos deram para ele, o mundo inteiro. Meu pai também, meu avô, vendo meu avô, todo mundo respeitar, ele começava a ensinar uma coisa e todo mundo ficava só assistindo, eu sempre gostava de ver isso. E eu com 14 anos, 12 anos, ficava, um dia eu também vou ser respeitado que nem eles. Então acho que essa foi uma razão que eu continuei treinando jiu-jitsu na idade de 13, 14, 15. Mas foi muito especial, eu agradeço ao meu pai muito, porque tinha muitos anos que eu não queria fazer jiu-jitsu, não queria treinar. Tinha vergonha, eu também não era, talvez eu perdia para alguém no treino, com 12 anos. Eu ficava em casa meio chorando, reclamando, não ia pro jiu-jitsu. Mas depois dos 16 anos, foi embora. Foi embora. Fala galera, são mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo em alto nível. Hoje trago para você, em português, pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça.
A gente até, quando a gente esteve junto, assim, a gente falou um pouco disso, né? Assim, talvez dessa pressão, né? Ou de uma certa responsabilidade muito grande de ser um Gracie. Sim. Né? E tanto você ser quase forçado, né? A 100%. continuar, né? Enfim, vocês têm que passar o jiu-jitsu, vocês têm que ser professor de jiu-jitsu, vocês têm que ensinar o jiu-jitsu. Isso. Né? Você até falou, acho que seus irmãos, nem todos os irmãos praticam, né? Sim. Tem vários irmãos, primos que talvez praticam, mas não como eu. Sim. E 100% tem um certo... Eu fui forçado, mas não forçado assim, diretamente. Uhum. Eu fui forçado que... É bem óbvio que o meu pai, a energia que ele dava pra mim quando eu fazia jiu-jitsu era uma energia diferente. Sim. Então, quando você treina jiu-jitsu, quando você come a dieta Gracie, quando você faz as coisas certo, as coisas que o Hélio Gracie, o Carlos Gracie ensinaram pra ele, aí você sente um amor diferente. Mas não sei se é um amor diferente. O amor, se você não fazer a dieta Gracie e não treinar jiu-jitsu, é um amor de pai pro filho. Sim. Mas é um amor extra quando você bota o kimono, quando você decide não tomar refrigerante, por exemplo, sobremesa. Quando você, com 14 anos, fala, não, eu não como sobremesa. O olho do meu pai brilha, entendeu? Você vê isso. Sim. Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer mais. Aí eu vou, o que eu posso fazer pro meu pai, brilhar e pensar bem de mim? Mas, então, isso pra mim deu certo, entendeu? Eu nunca tomei cerveja, nunca bebi nada, eu não como sobremesa nunca. E até hoje. Agora, eu tenho irmãos, eu tenho outros membros da família que eu sei que às vezes a ideia de não ser igual o irmão mais velho é difícil. Sim. Porque às vezes pais fazem isso sem saber, eu também faço. Você tem 2 filhos, 3 filhos, você olha o seu irmão. Sim. Não tá comendo a sobremesa, aí você se sente meio... Então tem que ter cuidado, porque se comparar um com o outro, ou dar muita energia pro que faz do seu jeito, Sim. aí você não só divide os irmãos, mas você cria um pouquinho a expectativa do filho, fica difícil ser um filho, fica estressado, não? É que você tá tendo agora essa experiência, né? Com seus filhos. Meus filhos. Exatamente. E aí, eu acho que é sempre uma evolução, né? Assim, você vai aprendendo, eu acho que nossos pais também, eu falo isso às vezes, nossos mestres, eles não ensinam só por tudo que eles fazem certo, né? Eles às vezes ensinam coisas fazendo algo que talvez não seja o melhor caminho, mas eles estão querendo dar pra gente sempre o melhor, mas a gente fala assim, porra, eu vou fazer de outra forma, porque eu tô aprendendo que talvez essa forma não seja melhor. Isso é importante. Eles querem fazer o melhor possível. Sim. Eu nunca pensei na minha vida que meu pai estava querendo me machucar. Tá sempre querendo me ensinar e fazer o bom. Sim. E cada ano, cada geração, a gente vai aprendendo. E eu com 2 filhas, às vezes uma filha, por exemplo, tá comendo arroz com frango. E acabou o arroz, não sei porquê, não tem mais arroz. Tá com fome ainda. Na dieta Gracie, você não dá pão pra ela, não pode dar pão. Sim. Já tá comendo arroz. Mas eu dou um pãozinho, entendeu? Eu falo pra ela, olha, a gente escolheu arroz hoje, mas acabou o arroz. Então toma aqui esse pão. Mas é hoje, porque não tem mais arroz. Eu vou explicando a dieta, mas também com uma certa flexibilidade. Com uma menina de 7 anos, de 8 anos. Sim. Que você não teve essa flexibilidade. No teu caso foi uma coisa mais... radical, né? Eu não teve, mas também eu tava mais em casa também. Agora eu viajando com as crianças, por exemplo, a gente tá no restaurante, pedi um prato com arroz, agora tem um pão na mesa, mas acabou o arroz, fica mais... Viajando é mais difícil, fora de casa. Sim. Mas em casa a minha mãe sempre fazia mais, mas também não sei, eu não teve isso. Eu nunca lembro comendo arroz com pão. E agora também eu não como, até hoje. Eu sigo a dieta. Mas às vezes, quando eu me vejo, tipo, judging. Como é que é judging? É julgando. Julgando as minhas filhas, eu fico até um pouco like... Eu pego o pedaço do pão,
eu como um pouquinho, só pra me botar no lugar certo. Cara, mas isso é engraçado, né? Assim, esse julgamento que a gente tem quando a gente acredita muito numa coisa, né? Isso. E é até uma coisa que, assim, acontece no mundo inteiro, com vários assuntos, né? E na família, a gente acredita e a gente ensina. Então, acreditar é uma coisa, mas quando você acredita e depois você ensina, para depois fazer diferente, Sim. que isso? Como é que você vai ensinar, mas Sim. fazer diferente? Mas o povo não sabe que eu tô fazendo diferente, ou minhas filhas estão fazendo diferente porque acabou o arroz. É muito para explicar para uma pessoa, talvez, às vezes eu como no restaurante com as crianças, e chega um amigo, por exemplo, assim, ele fala, isso não é Grace Diet, isso não é dieta Grace. Eu... quieto. Shut up. Sai daí. Tomando cerveja, falando sobre mim. Mas os caras... E a criança ouve isso. Sim. Entendeu? Tá todo mundo assim olhando. Tá comendo certo? Dieta Grace? Ok, tudo bem. Você treina jiu-jitsu? Primeira pergunta. Segue a dieta? Treina jiu-jitsu? Se eu dizer não estão treinando muito. Treinam de vez em quando. Mas que isso? Por quê? Sim. A sua filha... tem que ser faixa roxa com 18 anos. Mas não é assim, porque a criança já cresce, já sabendo que o mundo inteiro olha pro pai e respeita o pai, e o pai é jiu-jitsu. Eu agora tava um mês na Itália viajando, dando aula de jiu-jitsu, férias com as crianças. Até todo mundo entrava no tatame. Oi, do you do jiu-jitsu? Você treina jiu-jitsu? Fica muito pra criança. Eu falo, elas brincam comigo. Direto, em casa, no carpete, a gente tá sempre brigando, eu e as crianças, lutando jiu-jitsu, mas brincando. Mas eu quero proteger elas, porque eu não quero que elas sentem que elas estão atrás, que não estão treinando o suficiente, porque elas estão indo ótimo, estão com 8 e 10 anos. E é muito comum um pai, pode ser Grace, e também pode ser qualquer um, botar muita pressão muito cedo. Sim. Na criança com 7 anos, bebê com 1 ano de idade, 2 anos. Aí fala, um campeão virou 2 hoje. Já tá botando essa história na cabeça do menino de 2 anos. Sim. Não sei se isso é o melhor caminho. Agora, pode ser bom, pode até dar certo para alguns. Sim. Mas eu acho que também pode criar um pouquinho de estresse, pode criar um expectativo perigoso para essa criança. É verdade. E o fato, assim, no teu caso, né, de ser mulher, né, entra uma outra, né, porque isso é até uma coisa que a gente, até eu tive com a Kira aqui, enfim, a gente fala muito sobre esse assunto também, né, e tive uma experiência com o Helson também. Inclusive, a gente foi junto fazer um workshop em Ubatuba, que é um evento que a gente faz. E a gente estava conversando um pouco assim sobre o conceito das aulas, como é que a gente ia fazer. E eu falei, Helson, é o seguinte, cara, o nosso evento é um evento de jiu-jitsu, yoga e surf. Então são as 3 atividades que a gente gosta de mostrar a conexão entre elas e trazer talvez um praticante de yoga para o jiu-jitsu e um praticante de jiu-jitsu para fazer yoga. Assim, a gente quer que todo mundo participe de tudo. A gente não força. E todos 3 são jiu-jitsu. Exatamente. E jiu-jitsu também é surf. Sim, total. E aí ele falou assim, pô, mas mulher não pode treinar com homem. Mulher não pode treinar com homem? Aí eu falei, pô, mas, cara, a gente geralmente faz, não, mas não pode ser assim, eu não toco em mulher. Enfim, aí a gente começou assim, né, e de novo, cara, eu quero entender qual é a visão dele, né. Primeiro, respeitando, né, eu acho que ele como um grande mestre, Grace, eu queria entender, mas assim, voltando ao que eu tava falando, sempre teve, talvez por causa de uma geração, né, um pouco mais rígida, um pouco com um olhar um pouquinho mais, não vou dizer nem machista, né, mas assim, mais restrito, né, as mulheres não tinham muito espaço, né, principalmente, a Kira mesmo fala, assim, para eu começar a lutar foi uma briga entre a família. Isso já foi uma geração mais na frente, então tem esse aspecto ainda de ser menina, né? E talvez na idade delas também, assim, pô, você tá fazendo jiu-jitsu? Não é uma coisa de homem, né? Enfim, não sei se acontece isso, mas provavelmente ainda tem isso, né? Ainda tem essa questão para lidar, né? Eu não sinto isso com as minhas filhas nos Estados Unidos, na minha academia, mas talvez com o Helson. Se o Helson ver minhas filhas, talvez ele pode falar uma coisa, mas não tô preocupado com isso.
Mas eu acho que, eu falei com a minha tia outro dia, a Risse, e a Risse disse, o meu pai, o Hélio Gracie, também não deixava eu treinar muito, ou competir. Ela treinava com ele, treinava um pouquinho, mas não pode competir. Então isso era o limite dela. Ela queria competir também, mas não deu permissão. E no Gracie University vocês incentivam, muito pelo contrário, né? Assim, eu acho que até aquele dia, quando eu cheguei, tava tendo uma aula, tava cheio de mulheres, acho que só tinha mulheres. E vocês estavam, você e sua esposa, e o Renner e a esposa, vocês estavam dando uma aula. E, porra, eu vi aquele dojo lotado, todo mundo de rosa, inclusive, que já é uma outra coisa, assim, vocês quebram alguns paradigmas também em relação àquela tradição do jiu-jitsu sempre ter kimono branco e tudo mais, né? Sim. Isso talvez esteja atrelado também, eu acho que é legal você falar a sua visão, a uma geração que começa a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Você é um Gracie, de novo, tem propriedade, né, para falar, e até porque você faz e provou isso aí, né? A gente pode também falar sobre, que para mim foi uma das grandes exemplos ali. Eu acho que até outro dia eu botei aqui, cara, pra galera assistir. A gente fez um movie class aqui. Movie night. Desligamos as luzes, acendemos até a televisão e eu mostrei justamente a sua luta com o André Galvão. Boa. Né? E aquilo ali, foi um grande exemplo, né, ali pra mim, de um jiu-jitsu, muito... Mas vamos voltar a esse jiu-jitsu. Vamos continuar nas mulheres. Vamos. Jiu-jitsu, de volta daqui a pouco. Então, a aula das mulheres é esse negócio de ter uma aula pra mulher entrar e sentir muito confortável. Sim. Esse é o plano. Sim. É depois que ela entrar e fazer esse curso nosso, Women Empowered, pode ser 3 meses, pode ser 2 semanas, o curso total, acho que 6 meses, completa o curso. Aí a gente começa a falar nas aulas de jiu-jitsu. E a aula homem e mulher, misturado. Mas é muito mais fácil para mulher se assinar se for uma aula só para mulher. Entendi. Então é um ponto de chegada ali, né? Entry point, ponto de chegada. E elas, enfim, e tem todo um programa voltado, que eu acho também, talvez a visão da mulher, né, e no caso as esposas, né, podem também imputar ideias e direções ali que são importantes, né, assim, do ponto de vista delas, né. É muito importante ter mulher também dando aula. A Eve, por exemplo, a Victoria dão muita aula, a Eve dá um pouco mais, mas estão lá direto conectando com as mulheres, e faz maior diferença você aprender com uma mulher. Sim. E a mulher observa tudo. E às vezes a gente dá aula com as mulheres, a gente vai, por exemplo, a gente interrompe a mulher. Aí a aluna vem e fala, olha, deixa ela falar, as protege, uma protege a outra. Eu gosto muito disso, é muito importante. E claro que a gente são faixa pretas, eu e meu irmão. E a gente quer explicar tudo. Está no tatame, sou eu. Então, pra gente aprender a deixar a mulher dar aula, também é bom pra nós. Sim. É bom pra gente. E eu costumo falar também, você falou um pouquinho disso, mas eu acho que a mulher tem uma sensibilidade, né, maior do que talvez o homem, que é um animal mais racional. Sim. Né, mais on-off, enquanto a mulher é cheia de botões, né, e coisas. E que tem todo um lado muito positivo. Principalmente quando a gente fala de arte marcial, porque tem a arte envolvida, tem a sensibilidade. Na sua aula, quando você deu aula pra mim, você fala um pouco disso, né? Da gente sentir mais o outro. Sim. A sensibilidade pra você entender o timing, pra você se conectar ao seu adversário. Então tem toda uma coisa que eu acho que a mulher, ela tem até mais forte do que o homem, né, cara? Sim, o homem, ele quer resolver um pouco na força, ele quer resolver logo, né? Ele não tá muito ligado no que as coisas às vezes levam tempo, né? Sim. Então... eu sempre falo pra Victoria, pra minha esposa, que eu aprendi muito com ela. Que eu continuo aprendendo com ela. E agradeço ela muito. Eu tô crescendo todo dia. E essa, pra ter esse ponto de vista que eu posso continuar aprendendo. Entendeu? Eu não sei tudo. Mesmo no jiu-jitsu, mesmo dando aula de jiu-jitsu, eu posso aprender mais, como você disse, ser mais sensível. Eu agradeço ela, agradeço a Eve, por exemplo, isso ajudou muito. Eu e meu irmão.
E teu irmão também, assim, eu não conheço, eu acho que a gente teve, nós aqui tivemos talvez mais conversas, né? A gente se falou mais. Mas eu vejo muito teu irmão muito ativo, assim, né? Principalmente no Instagram e na internet, assim. Ele é um cara muito ativo. E também veio de uma geração que eu acho que entendeu esse mundo digital e como que a gente pode expandir o jiu-jitsu através disso, usar essa ferramenta. Sim. Né? A ideia de ter a Gracie University online foi a ideia dele. A gente começou a falar no nosso programa Gracie Combatives. A gente botou em DVD. Mas ele falou, Hiro, a gente não vai ter espaço, não pode fazer mais 200 DVDs. Vamos botar tudo online. Então ele tá pensando muito, ele só pensa nisso, em como que eu posso espalhar o jiu-jitsu pro mundo. Dar mais aula, ensinar mais pessoas. E a gente tá fazendo um bom trabalho e muito disso é por causa dele. Sim. É incrível, assim, até o Jackson, que também agradeço ele, até aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho, porque ele ajudou a gente a fazer isso aqui acontecer. Mas ele fala assim, pô, o Renner não para, tá sempre pensando, tá sempre... Né, agora escreveu um livro também, lançou um livro, eu quero muito comprar, mas uma coisa que ficou num tempo, eu acho que muito marcado, e talvez por vocês, não sei se foram os primeiros, mas assim, talvez os primeiros muito forte a fazer isso, espalhar isso de uma forma digital para o mundo, dando aula, né, para quem quisesse participar do programa de vocês, inclusive sendo graduado, né? E eu lembro daquele momento que gerou uma polêmica no mundo, né, das lutas. Mas o pessoal não entendeu. Estavam pensando que estava só assistindo as aulas, sentado assistindo no website, aí de repente chegava no correio a faixa, mas não é assim. Estão treinando direto na garagem, igual você tem aqui, você tem o tatame aqui, isso está acontecendo no mundo inteiro, tá todo mundo no tatame, treinando em casa, é muito comum. Mas mesmo assim, tinha muita... exatamente, porque as pessoas duvidavam desse sistema, né? E questionaram esse sistema, porque falou assim, porra, meu irmão, não pode ser assim. Tá, sei lá, vulgarizando o jiu-jitsu, né? Estão perdendo uma coisa que é muito importante do contato do professor, dele tá vendo, ele tá tocando, enfim. Então, começou uma polêmica ali. Claro. Né? E assim, por acaso, cara, esse trabalho de vocês foi uma grande referência. No meu primeiro, quando eu quis resolver dar aula de jiu-jitsu, eu tinha um sócio que veio junto comigo para fazer isso. E a gente tinha uma visão muito diferente, assim, do jiu-jitsu. Não diferente de querer criar algo diferente, mas é o que eu falo, assim, eu tenho uma vida hoje, fora a vida de lutador, que a partir de 17 anos eu fiquei viciado e nunca parei de lutar. Não tive esse gap, eu sempre continuei lutando e competindo, né? Mas eu nunca vivi do jiu-jitsu, né? Então eu sempre trabalhei no mercado de moda, né? Tive minha marca, hoje sou empresário, hoje trabalho para algumas marcas, alguns projetos, e uma vida muito ativa nesse negócio. Assim, porra, viajo muito e fazer pesquisa, e daqui a pouco estou fazendo uma campanha, enfim. E eu entendi, depois de um tempo, que o jiu-jitsu teve uma importância muito grande e tem até hoje, em vários aspectos. Né? Na hora de negociar, na hora de ter uma atitude, na hora de entender o timing para você falar ou para você não falar, ou para você agir, para você... E quando a gente resolveu dar aula, eu falei assim, pô, vamos tentar passar esse jiu-jitsu, que para mim foi o jiu-jitsu que eu aprendi, que na verdade é o mais útil, porque assim, talvez jiu-jitsu esportivo, sim, foi legal, ganhei algumas medalhinhas, tal, ganhei alguns campeonatos pequenos, mas não fui um campeão mundial, a minha vida não foi baseada na competição. Então eu acho que o que mais eu podia ensinar era como que essa ferramenta pode ser transformada em algo poderoso para sua vida. Né? E olhando assim para o cenário, não tinha muita gente fazendo isso, não tinha muita gente olhando para esse lado. Tava muita gente olhando para o lado, de novo, competitivo. A maioria das academias. Eu falei, pô, tem um lugar aqui que pode ser legal. Sim. Né? Inclusive para começar pequeno, tipo assim, na minha casa. Vamos chamar quem talvez não vá se sentir tão confortável em entrar em uma academia de jiu-jitsu convencional. Em que, porra, às vezes o cheiro já intimida, enfim.
E a gente começou a olhar pra vocês, assim, né? A gente já conhecia um pouco do trabalho, mas a gente falou assim, pô, esses caras aqui, eles fazem um jiu-jitsu que, porra, pra gente é uma grande referência, da forma como eles ensinam, né? Enfim, então, assim... E esse programa online ajudou a gente, porque a gente começou a querer ter acesso, né? Então, foi muito útil pra gente também no começo, né? Então... tem uma grande importância, porque assim, a gente nunca ia conseguir ir pra Califórnia ter aula com vocês. Isso. Né? Claro. E tem vários, a gente tem uns 220, talvez um pouco mais, academias no mundo inteiro. E os professores nossos estão lá sozinhos. Mas aí eles vão online. O que acontece? Estão aprendendo com a gente. Sim. Então eles aprendem com a gente online, aí vão dar aula. Então esse é um ferramenta para eles, para poder dar aula, que nem você usou aqui. Sim, sim. E eu acho que tem muito mais professores de jiu-jitsu usando do que estão falando. É verdade. É só sair lá com outro nome, criar um account. Sim. Aí tu aprende um pouco, aí você dá aula. Aí você... Mas você não diz, você não mostra o gratidão. Porque aí você tá dizendo que online serve pra alguma coisa, que é bom, que ajuda. Sim. Agora, a gente já sabe que é bom. Tá todo mundo que falou negativo sobre online, agora tá online, por causa do Covid. E não só isso, né? Eu acho que as grandes e as maiores associações de jiu-jitsu, elas têm um programa online. Para ajudar os professores deles em toda parte do mundo. Exatamente. E também eles têm alunos que são de outras partes do mundo que querem aprender com eles. Exatamente. Você que falou, é difícil de ir para os Estados Unidos e aprender. Sim. Então, assim, e de novo, acho que vocês foram pioneiros nesse negócio, né? Assim, de espalhar, apesar de toda a polêmica que rolou, né? E continuam fazendo, né? Assim, continuam. Agora também, eu até comprei ali um dos principles, mas vocês estão sempre evoluindo em cima disso, né? Assim, ou trazendo coisas novas, né? Agora não, já faz, sei lá, alguns anos, mas vocês lançaram os 32 Principles, né? Uhum. Que, de novo, assim, muito bom, porque assim, são os fundamentos, os princípios mais importantes pro jiu-jitsu. E o que eu vejo também, assim, Hiron, eu posso, assim, de novo, né, tudo é da minha visão, né, cara, do que eu sinto. Então, eu só posso ensinar o que realmente eu vivenciei ou sinto, na minha, né? Uhum. Porque senão vai ser uma interpretação de uma outra pessoa. E eu acho que fica meio fake. Mas, se a gente quiser ter longevidade no jiu-jitsu, né? Uhum. Primeiro, como você falou, acho que a gente tem que estar sempre aberto a aprender. Sim. Né? Porque assim, a gente vai morrer não sabendo tudo. Aprender e mudar o pensamento. Sim. Porque é o mais difícil. O mais difícil. Eu te falei, quando você começar a falar pros outros, o negócio é assim, a posição é assim, a dieta é essa, pra depois dizer, olha, sabe o quê? O negócio não é bem assim, não. Acho que pode até ser melhor se fazer assim. E o engraçado, meu avô, eu lembro, ele ensinava uma posição, aí passava 3 anos, aí ele mudava a posição. Eu falei, que é isso? Ele falou, eu estudei e fazendo desse jeito é melhor, é mais eficiente. Mas hoje em dia, tem vários que não querem mudar nada. Sim. Quando ele morreu, parou. Tem que continuar o jiu-jitsu igual o Hélio Gracie, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que o Hélio Gracie estava o tempo todo evoluindo o negócio. Sim. E se eu decidir mudar a posição, eu posso fazer isso. Mas também é bom dizer, olha, meu avô fazia assim. Sim. Agora eu tô experimentando e fazendo assim. Eu não sei, eu não acho que faz mal fazer isso. Eu tô respeitando ele e também eu não tô mudando o negócio para fazer com força. Eu continuo com os princípios de alavanca, Sim. entendeu? Eficiência. Sim. Então, eu acho que eu tô continuando o trabalho dele. Mas aí a pergunta vem, quem pode e quem não pode fazer essas mudanças? Isso é para cada um decidir. Porque realmente, cara, eu até já passei, outro dia eu tava fazendo um workshop com um policial, na verdade ele é faixa preta também de jiu-jitsu, aluno do Renzo, e tava o Leão Teixeira também, tinha uma galera, tava aqui, enfim, a gente tava, e ele passou uma posição
que foi defesa, eu acho que de facada ou paulada, acho que foi paulada, na verdade. E ele falou assim, ó, cara, tem essa posição aqui, original greciano, Hélio Gracie, mas eu sugiro a gente fazer dessa forma, porque na realidade é um pouco mais assim. E aí o Léo Teixeira até questionou, falou assim, porra, mas aí ficou meio com a discussãozinha, entendeu? Então teve isso, né? Assim, ele deu uma modificada na posição. E eu não vejo isso como desrespeitando o meu avô. Uhum. Não tá, ele tá querendo ajudar o jiu-jitsu. Sim. Entendeu? Agora, sim, os que aprenderam da primeira, como meu avô ensinava, talvez podem sentir um pouco que estão sendo threatened, desafiados. Sim. Que tá desafiando a técnica do Hélio Gracie. Mas ele não tá dizendo que o do Hélio não é bom. Ele tá dizendo que ele descobriu uma maneira de fazer com mais alavanca, talvez. Sim. É impossível melhorar o jiu-jitsu? Não. Agora, o jeito, o pensamento, por exemplo, de esperar a hora certa, de defesa primeiro, se defender, sim. Essas coisas, você não pode discutir isso. Sim. É impossível discutir que a primeira coisa quando você entra numa briga de rua, por exemplo, é primeiro pensar em não ser nocauteado, só se defender. Tem que começar assim. Ninguém pode disputar isso. Imagina alguém dizer, não é defesa. Meu avô sempre dizia, quem não perde, ganha. Exatamente. Imagina dizer, olha, para não perder, precisa ganhar. Para tudo, entendeu? Volta. Esse cara, tudo bem, joga ele pra rua, entendeu? Sim. Mas quem diz, a técnica, uma posiçãozinha, não faz mal. Sim. E de novo aí volta pros princípios, né? Assim, eu acho que isso que é o mais importante, cara. Isso que vai dar, como eu falei, a longevidade. Porque se a gente entende isso bem, a gente pode inclusive criar um pouco em cima disso. Porque vai ser muito difícil quem não teve, inclusive como você teve, direto da fonte, esse ensinamento, e todo mundo, e muitos, a maioria não vai ter, vai ter que evoluir da sua forma, vai ter que estudar e criar em cima de alguns princípios. Mas o problema é quando você abre essa oportunidade de evoluir as coisas, começa todo mundo querer mudar tudo. Sim. Aí fica perigoso, entendeu? Sim. Então isso, eu acho que essa é a razão porque vários estão meio, não, que isso, vamos deixar assim. Porque se deixar todo mundo começar a mudar tudo, aí vira uma confusão. Eu não estou preocupado com isso porque eu dou aula, como eu dou aula, a gente tem o nosso currículo e a gente é o nosso Gracie University. Uhum. Mas eu acredito que talvez, os Gracies da geração do meu pai, por exemplo, eles têm um certo conforto, que esse é o jiu-jitsu. Uhum. Entendeu? Eles não estão dando aula dia a dia igual que nem eu tô. Então, para eles chegar a um lugar, por exemplo, e mudou tudo, eles vão estranhar um pouquinho, entendeu? Sim. Tô aqui 60 anos treinando jiu-jitsu. Chega na academia, por exemplo, a academia pode ser a academia do Roller, Gracie ou Muay Thai, tá tudo diferente? Vocês não podem fazer isso. Então, eu entendo por quê, mas mesmo assim eu acho que tem um pouco... É bom pro jiu-jitsu. Eu acho que se o Hélio Gracie estivesse aqui, ele mesmo ele ia continuar modificando as coisas. Sim. Mas muito mais devagar, entendeu? E com muito mais cuidado. Sim. Do que um faixa marrom, faixa roxa que treina na academia, treina 7 anos. Ele vai modificando muito mais rápido e sem o pensamento e sem testar todos os ângulos da posição. Sim. Não, legal essa visão, porque isso é uma coisa que acontece, assim, né? A gente sempre discute, a gente modifica a tradição é muito importante, né? E qual é o equilíbrio disso tudo, né? Porque eu acho que, até voltando aqui para o que a gente estava falando, quando eu comecei a dar aula, e coisas que eu quis trazer, alguns princípios que eu quis trazer que eu achava importante, né, e que talvez estejam são mais da essência ainda, assim, de como você falou dos códigos, por exemplo, a higiene, que era uma coisa que a gente não trabalhava muito, a gente não trabalhou muito isso, não se falava muito, até hoje, você vê academias que não estão se ligando muito em higiene. Uhum. É postura dentro do dojo. Hoje, e de novo, é uma visão minha, mas me incomoda, assim, quando eu vejo uma foto, um vídeo e tem uma pessoa encostada na parede, sentada com o kimono todo aberto. Nem encostado, deitado. Exatamente. Então, assim, me incomoda um pouco, mas... por quê? Porque
eu acho que a partir do momento que a aula começou, cara, ali é um treinamento. É um treinamento para a vida. Se a gente começa a colocar isso no dia a dia do aluno, ele vai ser treinado a entender a importância daquilo ali. Entender uma importância de uma postura. Porque na hora de uma negociação, na hora que você está... A postura é importante. A sua atitude, olho no olho, enfim. Então tudo isso eu acho que deve ser trabalhado. E são detalhes, e são conceitos e princípios para a vida, né? E para mim, como você falou, até o jiu-jitsu na sua totalidade é isso. É muito mais do que só uma técnica ali. Sim. Né? E falando também nos princípios e, por exemplo, na alimentação, eu me sinto confortável modificar as coisas. Mas mesmo com meu avô não tendo aqui, meu pai também não está do meu lado todo dia me observando, eu não estou inventando. Talvez eu modifiquei 4 técnicas total. Eu faço uma coisa talvez um pouco diferente na minha alimentação, entendeu? Mas eu tenho permissão, dado por mim, para fazer o que eu quero em termos de alimentação e jiu-jitsu e vida, e como criar filhos, por exemplo. Mas mesmo assim, eu continuo fazendo 99,9% o que eu aprendi com eles. Então, acho que você, justamente esse equilíbrio, essa harmonia, é pegar a base e talvez evoluir para um mundo novo, assim, né? Porque eu acho também que a gente tá... E o Rickson falou isso uma vez também, assim, acho que até durante a pandemia ele falou que hoje os principais ameaças não vão ser tão físicas, entendeu? Vão ser muito mais ameaças vindo de uma mensagem que você recebeu, né? Algum e-mail, sei lá, alguma coisa que você viu. E como que você lida com isso? Como que você tem, talvez, uma mente forte e use esse jiu-jitsu mais mental e espiritual do que talvez até o físico. Então, por quê? Porque o mundo evoluiu para isso. Hoje as ameaças vão vir menos físicas. É mais difícil, não que não aconteça, mas é mais difícil você brigar na rua hoje. De repente, na nossa, sei lá, minha geração, era muito comum. A gente saía pra uma festa, tinha briga toda noite, cara. Hoje pode acontecer, mas não é tão comum. Sim. Né? Então, também assim, se brigar também é mais perigoso. Mais perigoso. Mas perigoso por vários sentidos, né? Até nesse curso, nesse workshop, o polícia tava falando, tinha um juiz lá, e ele falou, cara, a gente tem que entender hoje que tudo é filmado. Filmado também o pessoal também mais covarde também? Fica 3 em cima de um. Pode ser. Acho que isso sempre existiu um pouco, mas não tinha um certo respeito quando você era moleque? Tinha uma coisa de, tipo assim, beleza, é 1 a 1, ninguém mete a mão. Tinha talvez isso, né? Mas eu acho que essa coisa, por exemplo, de ser filmado, tudo quanto é lugar hoje, cara, você vai ser filmado. E se você é um faixa preta de jiu-jitsu, você vai ser julgado por isso, né? Assim, vai entrar que você, sabia mais do que aquele cara, enfim. Então tem todos esses aspectos que inibe mais alguma coisa desse tipo, né? E como que você usa o jiu-jitsu, né, de uma forma mais inteligente, né? A sua guerra hoje, o seu desafio é usar essa inteligência emocional. E o quanto o treinamento do jiu-jitsu diário te ajuda nisso, né? E se for só para aumentar a confiança do aluno, do faixa azul, do faixa branca que está treinando 3 meses, se aumentar a confiança dele, para se um dia estiver na rua de alguém, atacar ele com as palavras, ele consegue dizer, desculpa, tudo bem. Ele não sente essa necessidade de tem que se provar. O ego dele já sabe que o outro tá na situação, talvez, tá sofrendo e tá só querendo criar problema, e ele, hey, desculpa, I'm sorry. Aí o mais difícil é não brigar. Exatamente. Brigar é fácil, mas quando você aprende a lutar um pouquinho, você vê que é perigoso, você pode se machucar muito fácil e não vale a pena. Imagina você brigar na rua, se machuca, bate com a mão no chão, aí quebra o dedo, não pode treinar jiu-jitsu 3 meses. É melhor se proteger e voltar pro treino amanhã. Então esse ego, eu acho que muitos alunos meus já me contaram histórias que, olha, o cara falou e eu não fiz nada. Mas eu, por exemplo, o aluno disse, no ano passado, eu ia ficar bem nervoso, ia ir lá, começar a falar, discutir com ele. Aí, de repente, briga
acabando sendo briga na rua. Sim. Em cima até disso aí que você puxou, e até puxar aqui um assunto um pouquinho polêmico também, assim, a gente tá falando de algumas coisas de troca de geração, mas isso porque aconteceu agora no final de semana, até falei que eu tava falando com os valentes, né, e eu tive agora conversando com o Fábio Gurgel, inclusive eu comentei, né, sobre os valentes também, porque eu lembro que o primeiro curso que eu fiz com o Fábio Gurgel, ele perguntou assim, alguém conhece os valentes? Eu falei, eu conheço. E era poucos assim que conheciam, eu e mais 2 talvez, e tinha uma sala de 60 alunos. E ele usou eles como um grande exemplo, né, assim, de pessoas que não estavam num ambiente competitivo do jiu-jitsu, mas que tinham um negócio de muito sucesso, tinha uma academia de muito sucesso. E, enfim, então ele estava usando ali como referência. E eu falei agora na última conversa com ele, e ele falou inclusive dessa coisa da evolução. Não, até mesmo os valentes estão evoluindo para ir colocando o randori, ou treino, né, o rola. E aí o Guilherme me ligou, né, agradecendo eu ter mencionado ele, já falou assim, pô, mas o Fábio Gurgel falou que a gente não treina, cara. Não sei de onde ele tirou isso, porque a gente sempre treinou, a gente sempre fez o rola, né? E não sei por que a galera acha que a gente não faz isso, né? E então, assim, eu tô falando isso porque eu acho que muitas pessoas acham a mesma coisa do Gracie University. Que né? a gente não rola? Vem muita coisa de defesa pessoal, né? Vem esse programa assim, né? E acham assim, pô, mas os caras estão só fazendo uma coisa comercial. Porque a gente não deixa a faixa branca rolar. Nos primeiros 7 meses, 8 meses, não precisa rolar, precisa aprender. Agora, uma posiçãozinha, por exemplo, um pouquinho de resistência, tudo bem. A gente faz um giro específico. Mas para entrar e para rolar, aí quando o aluno chega lá e não sabe nada, eu quero treinar. A gente diz, olha, tudo bem, essa aqui é a aula. Ele assiste a aula, por exemplo, ele treina a aula. Aí não tem rola. Aí ele sai do prédio dizendo, olha, eles não rolam lá. Ele não entende que o rola vem depois dos 7, 8 meses. Entendi. Agora, a gente explica. Mas mesmo explicando, ele fala, eles não rolam na aula de faixa branca. Aí o amigo ouve o quê? Não rola. Não tem rola, não tem sparring. Aí cada um vai... A verdade vai... Sim, vai virando um telefone sem fio. Eles não passam a história completa que depois dos 8 meses tem rola. Sim. E se acha, assim, que esse sistema... Eu entendo por quê. Eu também, assim, quando eu entendi isso, inclusive até o próprio Fábio Gurgel, no curso dele, ele fala isso. É muito perigoso botar o cara, né, assim, para começar a rolar muito no início, né? E eu tive, inclusive, um caso aqui de um aluno, cara, que se machucou seriamente, teve que operar o joelho, né, assim, o cara tinha, sei lá, 3, 4 aulas, já tava muito amarradão, e aconteceu, infelizmente, dentro até de um ambiente muito gerenciado aqui, que é o nosso espaço. Mas você acha que tem esse outro lado, assim, também, das pessoas olhar pro teu negócio e falar assim, cara, ali... Pô, a gente só vai começar... Ou um aluno faixa branca vê todo mundo ali já jogando, até um próprio, sei lá, o faixa branca mais avançado e tal, já tá treinando e o cara não tá treinando, ele fala assim, pô, tô vindo aqui, só faço só uma parte da aula e a outra aula eu não posso participar, né? A outra parte da aula. Você acha que isso, de alguma forma, não sei, inibe, assim? Não inibe não, mas deixa o cara, não vou treinar lá por causa disso. Talvez. Né? Talvez 5% dos alunos que entram lá saiam porque não tem treino. Mas 95% que não aguentam treinar em outro lugar estão lá com a gente. Sim. Não é que não aguentam, não estão prontos para treinar, não estão prontos para rolar, também nem querem rolar. Às vezes o professor pensa que o aluno quer treinar, fazer um treino duro, suar, sair do prédio todo. Eu gosto, você gosta. Sim, Outro dia eu fui no DMMI aqui em São Paulo, 1 hora de rola, força. Aí eu saí de lá sentindo bom. Sim. Agora, para fazer isso, um cara que não sabe nada, não sabe nem fazer um break fall, vai botar ele para tratar com alguém? Por quê? Eu quero ajudar o aluno. Eu quero que o aluno um dia pode fazer igual eu faço, fazer os rola igual a mim, mas eu quero preparar ele. Então, eu não estou preocupado nos 5% que não continuam sendo alunos nossos porque eles querem rolar. Agora, mesmo nossa academia, por exemplo, aula de 70 alunos, faixa branca, se você deixar todo mundo rolar, 20, 50, talvez metade
não vai ter problema. Eles vão se dar bem. Ninguém vai se machucar, eles vão sair de lá, vão se divertir muito. Mas eu não tô pensando nos 50% ou 70% que consegue rolar com 2 meses de jiu-jitsu. Eu tô pensando a gente fala lowest common denominator. Os mais fracos, os mais leves, entendeu? A mulher, o que for. Não precisa ser uma mulher para ser leve. Eu penso mais neles e eu sei que o jiu-jitsu foi feito para todo mundo. Porque todo mundo, mesmo se você for 100 quilos, 2 metros, você tem alguém, existe alguém que vai ser mais forte, mais pesado, mais jovem, que pode ser um threat para você. Uma ameaça. Ameaça? Sim. Agora, então todo mundo precisa de jiu-jitsu. Agora, os alunos, por exemplo, que entram lá, um aluno com 55 anos, que é um médico, que quer treinar jiu-jitsu, ele não quer se machucar, ele quer aprender, ele nem sabe como que é bom rolar. Para ele, só aprender uma posição é o melhor dia da semana, entendeu? Ele ficou a semana toda esperando até a aula na terça-feira, por exemplo. Chega na terça, faz a aula, aí vai para casa e fica 7 dias esperando para voltar a aula particular ou aula de grupo, o que for. Então, pensa mais em que nós precisamos lembrar que os alunos, eles não sabem o que eles não sabem. Sim. Então, pro professor pensar, ele quer treinar, ele quer suar, ele quer ter um treino bom, não é verdade. O que ele quer aprender. Agora, quando um amigo disse, olha, o sparring lá é muito bom, rolar é a melhor coisa do mundo. Aí o aluno já entra, eu quero rolar. Sim. Então, e isso é uma coisa difícil também, é outra coisa difícil, porque eu acho que o mais difícil talvez seja porque o que você acha que o cara tá achando também. Sim. Como você falou, assim, a gente gosta de rolar. Então, porra. Sim. Eu acho que o cara vai gostar também. E nem todo mundo, ou talvez a maioria ele vai não gostar. quer. Ele vai gostar na hora certa. Sim. Ainda não. Vamos indo no tempo dele. Sim. Cada um tem o seu tempo. Sim. Igual minhas filhas. Eu falo, vamos pegar onda, vamos surfar. Não. Imagina você, vamos agora, vamos surfar, jogar ela na água, na prancha. Vai traumatizar. Isso. Tá bom, quando você estiver pronto. Aí um dia tem umas ondas pequenininhas, eu tô lá brincando nas ondas, ela vem. Aí eu botei ela na prancha, ela se for. Sim. Now, wait for the right time. É tempo, é o princípio. Sim. Show. Bom, então, agora vai conectar com aquilo que a gente tava falando, né, cara? Que é a sua luta lá com André Galvão. Né? Até porque... E aí tirando e desmistificando essa coisa do não rolar. Né? Então... E por que eu acho que essa luta aí, pra mim, foi, assim, especial, né? Porque você era um cara que não era muito conhecido ali no ambiente competitivo, né? Eu acho que você competiu, mas quando era moleque, enfim, não participou assim, intensamente do cenário competitivo. Naquela época ali, o André Galvão era um cara, porra, era imbatível, né, cara? Ganhava de todo mundo, tava no ápice ali, né, da sua carreira competitiva como profissional. E agora você era um Gracie, né? E acho que todo mundo apostava as fichas no André Galvão. Falou, porra, esse cara aqui nem compete. Talvez na academia dele nem role. E, cara, foi uma luta ali que impressionou, assim, né, todo mundo, porque foram, sei lá, acho 20 minutos de luta e ele não conseguiu te pegar, isso só valia, né, a finalização. Eu acho que quase você chegou a dar um ataque ali de perna ali dele. Assim. Não tava perto, não. Mas tudo bem. Mas eu fui no pé, uau, assim... Em pouco tempo eu fui no pé, mas eu não senti enfim, como... E, assim, a impressão que deu, né, até depois ele fala ali, não pega o microfone, assim, que ele tava muito cansado e você muito menos cansado do que ele. Mas assim, acho que, independente disso, porque também não dá pra medir tanto isso, mas foi impressionante porque ele não conseguiu chegar no objetivo, né, com que todo mundo achava que ele ia conseguir. Sim. Eu entrei na luta primeiro pensando em não perder. Eu não tô querendo derrubar ele e montar nele. Também não consegui derrubar e montar nele. Sim. Mas essa ideia de entrar pra querer finalizar o outro, isso não existe em mim, é muito difícil. Existe, mas não é natural. Então, pra mim, pra entrar, pra rolar com ele,
pra me defender, é muito fácil. Eu faço isso direto. Eu fiz com ele e foi bom porque o jiu-jitsu assistiu isso. Sim. O mundo do jiu-jitsu. Mas eu faço isso todo dia. Em todas as academias do mundo que eu vou pra treinar, que tem faixa preta, eu faço a mesma coisa. E todos, de vez em quando eu posso até perder, eu posso ser finalizado cada um. Não é impossível eu fazer um erro e ser finalizado. Mas a maioria das vezes eu consigo me defender. Pelo menos 5, 10 minutos. É muito fácil um round de 10 minutos não ser finalizado. Se eu entrar com essa ideia de cotovelos para dentro, de defender o pescoço, eu não me sinto pressão de passar a guarda, de sair de baixo. Agora, quando a oportunidade aparecer, quando tem uma chance para sair de baixo ou para passar a guarda, tudo bem, eu passo a guarda, mas o jiu-jitsu, esse é o jiu-jitsu o jiu-jitsu da defesa pessoal. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu posso. É muito fácil cair embaixo e querer sair de baixo, porque tá todo mundo te observando. Ei, sai daí, tira as costas do chão. Mas eu olho, eu falo, não, tudo bem, eu tô bem aqui. Agora o de cima, quando eu faço nada, quando eu fico só me defendendo, o de cima faz o quê? Começa a atacar. Sim. Aí dá um espaço. Aí a gente sai de baixo. Então, defesa pessoal não é só defesa de gravata ou paulada, também é o jiu-jitsu. Defesa pessoal no chão. Sim. É o pensamento de defesa. Começa com a defesa. Sim. O pessoal fala, vamos treinar defesa pessoal, eles só pensam nos ataques em pé. Mas eu penso em pé e também no chão. Porque esse é um negócio que eu vejo mais no jiu-jitsu que me faz abrir o olho. Por exemplo, eu tô em cima de alguém, um faixa preta, e 100 quilos. Não demora mais de 3 segundos pro faixa preta começar a querer sair de baixo. 2 segundos. No momento que ele botou as costas, está virando, empurrando, pânico. Sim. Agora, às vezes ele sai, às vezes ele consegue. E às vezes não, às vezes cansa, e às vezes se expõe, dá o braço, dá o pescoço. Agora, quando você consegue sair de baixo, quando essa força ajuda você a sair de baixo, você ter o sucesso, você pensa que essa é a maneira, que eu tenho que fazer mais disso. Se eu dizer, não, se defende, espera a hora certa. Aí o faixa preta vai e defende, mas não consegue. Ele é finalizado. O que ele diz? Não. This is not the way. Sim. Esse não é o caminho. Sim. Essa de defender, esperar a hora certa, não funciona. Porque acabei de ser finalizado. Não, é porque a sua defesa não está num ponto para você poder fazer esse jogo. Tem que treinar isso. E eu treinei isso muito com meu avô. Isso foi um negócio. Ele nunca deixava eu ficar em cima. Sempre deita. Eu sempre embaixo. Agora até hoje eu aperto a mão de alguém, aí eu deito. Porque o pessoal fica confuso. Que isso? Vai deitar, botar as costas no chão, por quê? Porque o resto do mundo não quer isso. Tá todo mundo querendo ficar em cima. Sim. Eu adoro estar em cima atacando. Gosto muito de atacar o pescoço, o braço. Mas eu vou esperar uns 3, 4 minutos. Um round, por exemplo, de 6 minutos. Nos primeiros 3, deixa eu começar embaixo. Para todo dia treinar a defesa um pouquinho. Para deixar claro para você que não tem como você me finalizar. Aí depois, quando tem uma oportunidade, eu vou em cima. E se eu finalizar ou não, não importa. É só, eu passo um pouquinho do tempo embaixo e um pouquinho em cima. Assim, é muito interessante, assim, até olhando por esse aspecto da defesa, porque até o caso que você falou, por exemplo, o cara passa minha guarda, né? E você vê, assim, vamos por exemplo, porra, passei a guarda do Hero, tô treinando com você, caramba, eu passei a guarda do cara. Todo mundo, se eu tenho a guarda passada, cara, como você falou, porra, eu não quero ficar ali muito tempo, né? Pô, o cara tá achando que passou minha guarda, ele vai falar que passou, né? Então, assim, mas por que eu tô falando isso tudo? Porque rola uma ansiedade de você querer resolver ou não aceitar aquilo ali. A posição. Então, são duas coisas. Uma é a aceitação, de assim, pô, não aceito que o cara chegou aqui, né? E a outra é a ansiedade de sair logo. Tipo assim, eu não posso ficar muito tempo. Se eu usar um exemplo que é clássico também. Porra, tá todo mundo vendo aqui que o cara passou minha guarda. Na academia, por exemplo. Porra, tá todo mundo olhando aqui. E também você foi programado. 10 anos. Sim. 10 anos, tem que sair de baixo. 15 anos, moleque de 12 começa a treinar jiu-jitsu. Com 30 anos,
eu chego em cima, eu pego e boto embaixo dos 100 quilos. É impossível ficar parado e defender. Sim. É quase triste. Porque o que vai acontecer? Um dia, eu não sei, vai chegar um dia que você não consegue sair Dessa forma. dessa forma. E você vai dizer o quê? O jiu-jitsu não é pra mim. É verdade. Não quero treinar mais. Tem vários faixa preta com 48, 50, 60, que já estão menos, estão rolando menos. Eles param de botar o kimono. Total. Não, eu falo isso. Até em relação à longevidade, né? Como a gente falou da longevidade do jiu-jitsu. O que eu vi acontecer? E foi um exemplo, como eu falei, ruim, mas ao mesmo tempo falo assim, pô, então eu não quero fazer, porque eu não quero parar. Mas eu vi vários caras muito bons de jiu-jitsu não conseguirem, eles pararam, às vezes pararam porque se mudaram de cidade, se machucaram, mas não conseguiram voltar. Sim. E também você cria uma história na sua mente que você é um campeão, mesmo se você não for um campeão, mas se você for um campeão é mais difícil ainda. Que chega um ponto que você não consegue mais entrar num prédio e o pessoal, todo mundo te conhece, você é um nome conhecido. Sim. Então você veste o kimono, você não sabe se eles vão treinar com você para querer te amassar. Exatamente. E você agora com 51 anos, você não tá no mesmo ritmo de treino que você tava com 28. Então fica perigoso pro seu ego. Agora, eu sempre penso, por exemplo, meu pai, se meu pai treinar com a gente, eu não monto no meu pai e finalizo ele 10 vezes. Eu também não consigo. A defesa dele é muito boa. Mas para montar no meu pai ou no Pedro Sauer, por exemplo, ou alguém da antiga, para mim é mais para treinar com eles e aprender e ir nas posições diferentes e movimentar com eles. E isso é uma coisa que eu acho importante a geração nova do jiu-jitsu lembrar disso e proteger os alunos. E é muito fácil, por exemplo, eu treinar com alguém e finalizar, um amigo meu que tem uns 40 anos, eu posso finalizar ele 10 vezes, um faixa preta, mas em vez de finalizar 10 vezes, eu finalizo ele uma vez só, 2 vezes. Deixa ele montar em mim um pouquinho. Eu faço um treino bem balançado, para ele sair de lá sentindo bem sobre o treino, sobre o dia. E a gente tem, para proteger os amigos, entendeu? Os alunos. Se eu treinar com o Pedro Valente, por exemplo, Pedro Valente, eu não vejo ele regularmente, mas se eu treinar com ele, a gente não precisa treinar para machucar um ou outro. É para treinar para ajudar um ou outro. O Guilherme, a gente não tem nenhuma razão para eu treinar com ele, como eu treinava com outro faixa preta, que a gente tá numa competição, por exemplo, mas eu também não tô competindo. Sim. Mas o treino é sempre 70%, 80%. Também o risco, se treinar 100%, um para machucar o outro, sem pensar, onde está a mão dele? Tá com o dedo meio preso. Ajuda. Sim. Entendeu? Tirar o dedo. Pensa em proteger o outro e também ter um treino bom, e vocês crescem juntos. E às vezes o pessoal fala, mas isso você tem que treinar, né? Go hard, treino mais duro. Tá certo, é importante também fazer isso, mas não pode fazer isso todo dia. Você não pode treinar 100% todo dia. Sim. Meu irmão, o Renner, o nosso treino é um treino bem forte. Às vezes é mais forte do que eu quero, porque ele é um pouco mais intenso do que eu. Mas ele é sempre ele atacando, gol, e eu defendendo no começo, nos primeiros 4, 5 minutos. Aí depois de 4, 5 minutos, aí inverte a posição, eu chego em cima dele, mas ele é muito mais agressivo do que eu. Mesmo assim, a defesa dele é top, é igual a minha, mas a energia dele é muito mais go. Então, por exemplo, eu não quero treinar com ele. Eu olho meu irmão assim, eu vou pro outro lado. Deixa ele pra lá. Então, e os alunos, hoje em dia, de 20 anos atrás, 30 anos atrás, alunos, pode ser alunos da família Grace ou quem for, eles, aos pouquinhos, estão parando de treinar jiu-jitsu. Você deve ter vários amigos seus que não estão treinando mais. Vários. Por quê? Vários. Mas não estão por quê? O que você acha? Porque duas coisas, assim, fáceis de falar. Primeiro, fisicamente, já não aguenta mais. Tá? Mas não aguenta o quê? Exatamente. Não aguenta o treino que eu tô falando. Exatamente. Esse tipo de treino não aguenta mais. Sim. Bom, a segunda grande razão aí desse negócio, cara, de não voltar, né, assim, com principalmente faixa preta, é o ego. Né, assim, é não conseguir mais aceitar perder. E às vezes, cara, é o seguinte, cara, você vai perder para faixas, vai perder faixa azul. Sim.
E vai acontecer, cara. Assim, recentemente eu dei um treino com faixa azul lá do Roger Chris. Um moleque muito bom, assim, me deu trabalho. Sim. Porra. E um tempo atrás, eu tava falando um pouco aqui em off, cara, uma coisa que eu sempre tive, assim, eu acho que talvez a maior virtude minha é a determinação. Eu sou muito determinado no que eu quero fazer. Não sou um cara muito talentoso no jiu-jitsu, mas sempre fui, nunca parei, nunca quis parar, sempre enfrentei meus desafios. E tive dentro da minha formação um mindset muito competitivo. E eu não queria perder nada. Porra, eu lembro, assim, eu ficava 3 meses sem ser raspado. Finalizado, então, cara, porra, assim, ninguém me finalizava há muito tempo. Quando eu finalizava, porra, eu ficava muito mal. Caía, assim, o mundo pra mim, naquele dia que se acontecesse um negócio desse. Então, isso é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que passar por essa experiência, na verdade, que isso, lidar com o ego ao longo dessa jornada, talvez seja uma das coisas mais importantes, né? Sim. E esses faixa preta que você falou sobre o ego, que é difícil voltar, porque já sabem que vão ser finalizados. Por um aluno que tem 22 anos, faixa roxa, faixa marrom, o que for. Engraçado, porque o meu avô, eu lembro meu avô com 80 anos, ele sempre falava assim, monta em mim, ataca, me ataca. E ele fica por baixo só se defender. Às vezes ele machucava a mão, a costela, alguém apertava o joelho, quebrava a costela dele, as coisas aconteceram assim. Mas ele acredita tanto na defesa dele, que ele mesmo com 85 anos, ele fazia um treininho. E claro que até meus alunos estão lá protegendo ele. Sim. Eles estão atacando ele, mas estão segurando a força um pouquinho para não machucar. E isso é muito importante para a gente fazer hoje. E eu faço isso. Eu vejo um aluno tem uns 60 anos, por exemplo, no tatame. Não tem nenhuma razão porque eu finalizar ele 4 vezes. Eu quero deixar ele montar em mim, sair debaixo dele, fazer um rola bom para ele sair de lá se sentindo bem, gostando do treino. E se você começar o seu jiu-jitsu na defesa, vai ser muito mais fácil quando você chegar nesse ponto que você não pode mais fazer o que você quer. Sim. Mas o problema é que todo mundo está começando no ataque, na força, go, competição, sempre pensando em tempo. Então, chega o dia com 48 anos, 55 anos, você não aguenta mais. Sim. Mas se você começar com os 20, com os 14, 25, defesa, Hélio Gracie, se você começar nessa, aí depois de 3, 4, 5 anos, você pode até competir um pouquinho, fazer um pouco de força, usar seu físico. Aí, olha, não posso mais, machuquei o cotovelo, tô um pouco ruim, o pescoço tá fraco. Aí você volta para onde você começou. Sim. Você tem um plano, tipo um plano de insurance plan. Sim. Não, assim, é isso, né? Eu acho que o mindset, acho que não só, eu acho que o mais importante que você está falando é de quem conduz, do professor, porque o aluno não, talvez por ele não vai ter, né, assim, esse controle, assim, né, ou essa visão. Sim. Né? Eu vejo, por exemplo, até a aula de feminina aqui, elas logo querem saber finalizar. E eu reforço, assim, a importância da defesa. Porque, cara, e como você falou também, eu acho que você passar pelas experiências e ser um exemplo é o melhor, né, assim, que você pode. Porque, assim, eu fui testado, eu passei pelas experiências e hoje eu tenho que fazer o que eu acredito e falar o que eu acredito. Senão eu tô falando uma coisa, mas faço tudo diferente. E eu tive essa dificuldade de defesa. Uhum. Né? Eu conto, tava até semana passada, a gente tava passando umas posições de guarda, mais uma turma mais avançada de guarda de gancho. Eu falei assim, pô, foi a guarda que eu mais me especializei. Uhum. E eu conto um pouco por quê. Eu falo assim, cara, até a faixa roxa eu não jogava por baixo. Eu tinha medo de jogar por baixo. Eu criava todos os recursos para eu ficar logo de pé, para eu ficar logo em cima, mas eu não fazia guarda. Sim. Porque, de novo, eu queria ganhar, eu não queria defender, fazer guarda. E quando você chega numa determinada graduação, você
porra, eu falei assim, daqui pra frente eu tenho que começar a fazer guarda. E hoje, vou pular aqui a história, hoje na faixa preta, e voltando pra nossa história, eu não tenho mais o físico, cara. Não dá mais pra trocar, né, no gás, na força que a gente tinha. E até acho que um outro cara também, assim, que eu tive um contato muito legal, assim, e que vem talvez dessa linhagem também, que me ajudou muito, foi o Xande, assim, né, com o conceito de guarda-diamante. A gente até fez o curso, né, junto, e, enfim, ele também é outro exemplo. Porra, ele fala muito do reforço na defesa, ele fala muito, até faixa azul, só defesa, né, então, mas, de novo, o professor conduzir dessa maneira é muito difícil, né? E talvez a maior dificuldade é também não deixar que os alunos começam a querer falar como é que tem que ser e você vai cedendo um pouco, se desviando um pouco do que você talvez acredite. Sim, às vezes eu vejo 2 alunos treinando e você vê um que tá em cima, tá dominando, e é muito fácil depois do treino falar, olha, seu controle é muito bom, seu ataque, muito bom ataque, e acabou. Mas aí o outro, de baixo, tá lá, estava se defendendo 5 minutos, não conseguiu sair de baixo, mas se defendeu bem. Você tem que também dar um pouquinho de energia pro de baixo. Sim. Fala, olha, eu vi você defendendo as finalizações dele, estava tentando finalizar, você defendeu bem, você não gastou muita energia. Você tem que complementar ele também, para ele saber que ele tá fazendo o certo. Que às vezes você vai cair em cima, às vezes vai cair embaixo. Porque se não falar nada, o que acontece? O dia seguinte ele faz força para ficar em cima. E isso faz parte do jiu-jitsu. Para fazer força para ficar em cima. Às vezes você precisa. Mas também faz parte de se preparar para quando não pode sair de baixo. Sim. E esse é o mais difícil de treinar. Tá todo mundo querendo fazer o bonito. A finalização para ficar em cima. É o bonito, é the sexy one. Sim. Ficar atacando. Sim. É o que ganha mais atenção. Exatamente. A posição de baixo, deitado, se defendendo, ninguém quer ver isso. E como é que vocês fazem para que isso fique atrativo, ou para que o aluno, de alguma forma, enxergue isso com um benefício? É o meu exemplo, número 1. Eu faço com os alunos. Por exemplo, eu deito, eu dou as costas, eu dou as posições, eu tô sempre deixando faixa, todo mundo, faixa roxa, preta, quem for, não faz diferença. Eu dou as costas. Às vezes, quando eu dou o braço, deixa eles montar em mim. Eu não faço força para sair, fico só defendendo. Eu deixo eles ficar frustrados com o ataque deles. Aí eu boto eles embaixo de alguém, por exemplo, alguém mais pesado, alguém mais com faixa preta, e eles passam um mau sufoco para sair de baixo, para se defender. Aí, Hiron, como é que você me defendeu? Como é que me ensina? Aí eles precisam ver, precisam sentir a importância de aprender isso. E é claro que é mais fácil com os alunos faixa roxa, faixa marrom, faixa azul, difícil. Acabou de ganhar a faixa azul, já quer ir pra cima, quer botar uns, tipo uns, como é que você fala? As marcas, assim, sim, né? Cada finalizar alguém, quando você finaliza alguém, você ganha uma marca, ele quer as marcas. Mas um faixa roxa, por exemplo, já finalizou bastante, agora ele tá pensando nos faixa preta, nos faixa marrom, que estão atacando ele quer a defesa boa. Sim. Mas a conversa, se você pensar bem, é lógico. Quem não quer ter uma defesa boa? Quem não quer se defender contra alguém que é mais pesado, que é mais forte, um faixa preta? Todo mundo quer. Todo mundo sabe que um dia você vai precisar. Não, com certeza. Mas é porque, assim... Mas tem que treinar o negócio. E na hora de você colocar em prática, de novo, vem vários questionamentos. A pessoa quer ser finalizadora, você, às vezes, como professor, você está induzindo o cara que finaliza, o cara que foi por cima, é o cara que tá ganhando. Sim. Então, acho que isso tudo, de certa forma, ajuda a gente desviar um pouco desse objetivo de reforçar tanto a importância da defesa. Sim. E eu tive essa experiência com você lá. Você também se colocou assim em posições, né? E esse é exatamente o sentimento que eu saio, né, de um treino com você. Assim, porra, você não fez força nenhuma e eu senti ali que eu podia fazer a força no mundo, mas eu não ia conseguir te finalizar, enfim. Então, você mostrou ali um jiu-jitsu de uma forma, e até me corrigindo ali de algumas coisas, me mostrando algumas coisas, que, porra, cara, é um outro jiu-jitsu, né, assim,
que está baseado, de novo, em princípios de eficiência, né? E principalmente, é uma outra coisa que é um conceito que eu uso muito na vida, né? Da gente usar o mínimo de energia possível para o máximo de eficiência. Sim. Né? Para tudo que a gente vai fazer. Sim. Porque, se a gente olhar assim, às vezes está fazendo muita coisa, gastando energia numa coisa que, porra, a gente não vai sair do lugar. Né? Demora muito tempo para aprender isso. Eu teve o privilégio de aprender com meu avô e ficar anos e anos embaixo com ele assistindo, dando feedback, defendendo, com 14 anos, moleque. E hoje chega o adulto, 34 anos, tem força, entendeu? Físico, um adulto. Então, por que ele vai fazer a defesa que eu fiz com 13? Entendeu? Sim. Vou sair daqui, sai na marra. Sim. Então, se você quer isso, tem que treinar isso 3, 4 anos. E parece muito tempo, 3, 4 anos. Não. Mas quem quer treinar o jiu-jitsu pro resto da vida, não é nada. É verdade. 3 anos, você tá 30 anos treinando. Sim. Você daria 3 pra defesa? Lógico. No meio do seu... Sim. Claro, imagina você com 30 anos até os 34, só defesa, só com as costas no chão. Sim. Eu vou avisar logo pra galera, o que mais a gente vai precisar depois, né, no futuro, é o que mais a gente vai precisar, porque, de novo, vai acabar toda essa nossa energia, esse punch, até às vezes até a vontade, porque tem muito a ver com o teu emocional também. Eu falo isso, né, cara? Quando você começa também da aula, ensinar, você começa a abrir, expandir um pouco sua mente, cara, e você não fica mais com aquela ganância de ter que ganhar o treino, de ter que pegar todo mundo. Sim. Né? E esse pensamento de defesa não é só eu embaixo me defendendo, esperando a hora certa de sair de baixo. É também se eu cair em cima, por exemplo. Se eu chegar no 100 kg ou montar em alguém, eu não sinto pressão de finalizar. Então a defesa continua. Isso é defesa pessoal. Cair em cima de alguém, eu não quero finalizar, não quero avançar para montada, por exemplo. Eu quero só ficar aqui. Só guardar a minha energia, só controlar você, deixar você gastar energia. Esse é outro ângulo da defesa pessoal. Sim. E finalização também é defesa pessoal. Às vezes você tem que finalizar a pessoa para se proteger. Sim. E sair de baixo, escapagens também é defesa pessoal. Toda a parte eu falo defend, escape, control, submit. Eu preciso todos quatro. Mas os mais fáceis para treinar é o ataque, é a escapagem. Todo mundo quer escapar e atacar. Ninguém quer defender e controlar. Estão com pressa de atacar, estão com pressa de sair de baixo. Sim. E esse é o jiu-jitsu que eu estou fazendo. Eu falo sempre, por exemplo, imagina você tem 100 pontos de energia. Se você usar 95 pontos, 5 pontos para defender e 95 para escapar, tá vendo? Confuso. Sim. Eu uso 95 pontos de energia para me defender e 5 pontos para escapar. Sim. Interessante, né? O mundo todo faz ao contrário. Entendeu? Mas espera 30 segundos antes de sair de baixo. Chega em cima de alguém, espera 1 minuto antes de começar o ataque. Sim. Então, alguém começar a atacar você na rua com palavras, espera, dá um tempo, pega um pouquinho de distância, espera um pouquinho antes de responder. Sim. Em vez de responder no momento, aí vira briga. Não tem pressa de responder, não tem pressa de ir para a próxima fase. Fica onde você está. Sim. E vocês, falando ainda desse tema de defesa pessoal, vocês mostram, inclusive de novo usando também esse canal digital, né? Vocês mostram muitos exemplos de que acontece na vida aí, né? Muito também nessa área dos mais policial, enfim, né? Tentando controlar as pessoas e tudo mais. Vocês usam exemplos reais e depois como isso se adapta ali para um jiu-jitsu mais eficiente. Inclusive, às vezes até chama os caras lá, enfim, bota os caras pra entrar na academia, dá um mês de graça, enfim. Eu já vi várias vezes vocês fazendo isso, né? Mas é interessante, porque vocês mostram são situações reais, né? Sim. Que acontecem e como que a gente lida. E muitas vezes, como você está falando, vai muito além
de uma parte técnica de jiu-jitsu, né? Principalmente esportivo. Vai muito mais para esses princípios de como que eu vou lidar com essa situação. Né? Yeah. Esse é o livro também do meu irmão agora. Esse livro dele, 32 princípios, os 32 princípios, é como o jiu-jitsu pode ser aplicado na sua vida. Sim. É um livro muito bom. Legal. E como é que faz assim para adquirir esse livro? Acho, não sei, graceuniversity.com. Compra por lá. 32principles.com. Deve estar lá. Não sei se tá fora, já lançou o livro. Dá pra comprar? Pre-order? Não sei, vamos dar uma olhada, mas tá lá. Mas eu sei que ele lançou, acho que, sei lá, uns 2 semanas atrás. Eu tô um mês e meio viajando, tô na Itália, tô no Brasil, eu tô um pouco fora. Legal. Esse lance de vocês também, por exemplo, essa viagem que você fez agora, né, que você fez alguns workshops fora, vocês têm feito isso ultimamente? Vocês estão expandindo, ficando um pouquinho mais fora dos Estados Unidos, expandindo pro mundo, passando isso? Ou é uma coisa que você está fazendo agora? Eu gosto muito de viajar. Eu não vou fazer isso para sempre. Eu gosto muito de levar a família também, levar as crianças para ver o mundo, as crianças para ver eu dando aula de jiu-jitsu. Elas ficam lá assistindo 5 horas. Eu não acredito, elas ficam bonzinhas, sem dar iPad, não tem telefone. Ficam só lá desenhando, lendo livro, assistindo a aula, brincando no tatame. Isso é como eu vou conseguir elas para ser praticantes de jiu-jitsu. Sim. Mas eu gosto muito de viajar para conhecer o mundo e também para ver os amigos, para conhecer o pessoal do jiu-jitsu em outras partes do mundo. O mundo é lindo e o jiu-jitsu está crescendo, então eu gosto de viajar e se fosse por mim, eu viajava uma vez por mês. Mas a minha esposa e as crianças é um pouco difícil para eles. Porque eu lembro também, fora o mundo, né? Quando a gente esteve junto lá, você ia fazer na semana seguinte, fazer uma viagem, inclusive com a sua van, né? Que você dorme na van. Eu comprei a van, acho que eu fui para São Francisco, para Napa, Califórnia. Eu fiquei uns 10 dias viajando, dando aula de jiu-jitsu. Fui na garagem do amigo meu treinar um dia, outra academia visitar, fazer um treino, tipo, de aparecer assim, na hora. E dei um seminário de polícia, GST, é o nosso programa, Gracie Survival Tactics. E aí eu fui visitar o Ralph também, e o Harlan, na academia deles em São Francisco, foi muito bom também. Eu tô, a gente só tem uma vida. Sim. A vida é só uma, então tem que ver as coisas, tem que se alimentar bem, tem que trabalhar nos relacionamentos. Sim. E essa coisa dessa área mais militar ou policial que vocês fazem, como é que isso surgiu primeiro assim para vocês, né? E como é que vocês também conseguem evoluir em cima disso? Por que eu tô falando isso? Porque volta de novo para a experiência, assim, como é que vocês tiveram experiência para entender que aquilo ali mesmo dá certo, entendeu? Sim. Assim? Começou com meu pai, o curso do meu pai era chamado Grapple. E depois a gente mudaram o curso, o nome para GST, mas o meu pai sempre dava aula para policial, desde que eu era moleque. E ele e o meu irmão Renner, talvez o Hala, que às vezes também viajaram com ele muito para dar seminário. Eu fiquei mais na academia, com 19, 20 anos, dando aula na academia, e eles sempre viajaram lá no curso de policial. Mas agora o curso é o maior sucesso, a gente tem uns 40 e 50 cursos por ano, é muito bom. Ser muito bem recebido. E eu acho que a gente está criando professores, mais instrutores para dar esse curso com a gente. São professores nossos, fazem parte da Gracie University, tipo CTC, Certified Training Centers. E aí a gente vai. Tá quase num ponto que a gente não aguenta mais dar aula de polícia. Tem muito curso, mas a gente não deu no Brasil ainda. Talvez um dia a gente dê no Brasil. Sim, isso é importante, né? Porque assim, é uma área que a gente vê também que é muito importante ter esse entendimento, né? Que vai, de novo, muito além da técnica, né? Eu acho que vocês acabam passando por princípios. Né? O curso faz 2 partes. O curso primeiro são as técnicas, aí depois a parte de professor, como dar aula de jiu-jitsu. Então são 3 dias de treino e 2 dias de apresentação de como dar aula. É o nosso Slice Presentation Formula. É como a gente entrega a informação. E isso é a parte que a gente pega mais feedback que eles gostam, que eles podem aplicar essa mania de ensinar em tudo.
pode ser armas. Legal. Eles falam muito isso, é muito, muito bom o feedback. É um curso de 5 dias, 30 horas, mas eu me divirto muito em ensinar esse curso. Show. Bom, Sensei, obrigado. Acho que você é um cara, assim, de novo, né, que tem importância muito grande, não só para o meu projeto, né, como referência de metodologia, de visão, e muito grato. Eu sei que seu tempo também, né, eu acho que o Rickson fala isso, a importância do nosso tempo, a gente vai entendendo ao longo da vida o quanto o tempo pra gente é muito importante, e você ter doado esse tempo vindo para cá e, pô, a gente conseguir fazer isso. Não. E plantar essa semente aqui nesse projeto aqui também, eu acho que sou muito grato. Muito bom Pela estar confiança aqui também, você trouxe a família, enfim. Muito especial esse dia aqui, ter você. E ter feito isso, né? Assim, a gente ter colocado isso pra frente. Vamos fazer mais, quero fazer um inglês também com você, eu acho que é importante, né? Já que, como a gente estava falando aqui no início, que eu tô abrindo esse canal também de expansão dessa mensagem através de tantas pessoas legais, assim, importantes no jiu-jitsu, que a gente recebe para falar, né, em inglês. Eu acho que mais pessoas vão poder ter acesso e, enfim, esse é um pouco nosso objetivo de mensagem, porque, como eu falo, o que a gente mais recebe é de gente sendo impactada positivamente por esse tipo de conversa, né? Sim. De várias formas. Mas foi muito bom falar em português, eu gostei muito, e minha primeira vez que eu fiz um podcast em português. Show. Só agradeço você. E falando no meu tempo também, meu pai sempre fala que não tem nenhum lugar no mundo que eu queria estar mais do que aqui. Isso é importante. Todo lugar, onde eu estou é onde eu quero estar. Show. Então, se eu morrer agora daqui a 10 minutos, tá tudo bem. Meu último dia foi com você. As últimas 2 horas da minha vida foi com você, não faz mal. Mas foi muito bom. É um prazer estar aqui. Show. Uma honra. Abraço.